Olá, nobres alunas e alunos. Estamos aqui para dar início ao AutoCAD para o desenho técnico. Como eu já compartilhei para vocês o endereço dos vídeos em que vocês vão assistir para aprender a baixar o AutoCAD. E aqui eu tenho o endereço do Autodesk, onde vocês vão pegar o AutoCAD. Para isso, vamos na hora que vocês baixam o AutoCAD, vocês vão aparecer esse ícone na área de trabalho. Clicando 2 vezes nesse ícone, vai aparecer essa tela do AutoCAD, que é a tela inicial do AutoCAD, com New Tab. Nela, nós temos o Start Drawing, que é iniciar desenhando, e aqui embaixo eu tenho os templates, que é os tipos de modelo que eu posso iniciar o desenho. Por exemplo, que eu uso mais o ACAD DWT, que vocês, quando abrirem, vai ter essa aparência aqui. Mas, por exemplo, sempre eu vou ter, na hora que eu abro, eu vou ter, continuar tendo o Start. Eu posso também abrir aqui, o ACAD DWT, o ACAD 3D, que é quando for desenhar 3D, vai ter essa aparência, e a nossa vai ser essa. Aqui tem vários tipos de template que vocês vão poder escolher, arquitetura imperial, métrica, ou seja, na unidade inglesa ou no sistema métrico, civil imperial ou métrico, a manufatura imperial métrico, cabe vocês ir testando aí. Eu aconselho, e a gente vai trabalhar com a CAD DWT, tá certo? Então, o que é que vamos ter aqui? A gente vai ter esse template. A gente, na hora que escolher o último que a gente escolher, que der Start, vai ficar. No caso, eu escolhi o 3D, então ele ficaria guardado. Eu vou escolher um DWT, AutoCAD DWT. Vou fechar o 3D. Aqui embaixo eu tenho como escolher dentro do meu computador, onde eu tenho arquivos de AutoCAD para desenhar. Então, eu posso vir aqui e procurar dentro do meu AutoCAD. Só é abrir. E ele vai abrir o meu AutoCAD. O desenho que eu já estou lá. Isso é só. Aqui foi um desenho 3D que a gente trabalhou com alunos. A gente não vai trabalhar com 3D com vocês. Aqui eu posso criar uma pasta de várias folhas que a gente vai acessar quando precisar. Nesse caso, template online, você faz o cadastro e junto à Autodesk, e tem os templates salvos lá na Autodesk, como também vocês podem ter acesso aos que já existem lá. Aqui eu posso explorar já alguns exemplos que vêm no computador, no AutoCAD. Temos aqui a imagem, se a pessoa quiser, só é clicar e vai abrir. Às vezes ele só é de leitura, você salva como e automaticamente ele já passa
a disponibilizar a possibilidade de você trabalhar. Aqui nós temos os mais recentes documentos abertos. Esses mais recentes eu posso mudar a configuração, botar o desenho maior e o texto menor, colocar o texto médio e o desenho médio, ou colocar só texto. Eu prefiro esse daqui. Aqui são os logins que vocês vão ficar, pode ser online, né? São várias opções que vocês vão ter de AutoCAD. Partindo para o princípio que eu vou Start, ele abre automaticamente. Então, aqui vocês vão ver, ó, que eu posso mudar de um para outro e voltar sempre à página inicial. Ela vai estar sempre aqui. Eu, particularmente, prefiro deixar esse fundo aqui branco. Daqui a pouco eu vou ensinar como é que eu faço isso. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Aqui a gente vai mostrar a você que tudo que eu desenhar fica na aba Model. Então, vamos lá. Fazer um retângulo, um círculo aqui. O que é que vai acontecer? Quando eu vier para o layout vai me apresentar o que eu estou enxergando aqui, ó, no módulo. Tem um layout 1 e um layout 2. E posso criar quantos eu desejar. O que é isso? Eu posso, por exemplo, no layout 1, querer aparecer um detalhezinho apenas. Já no layout 2, eu quero que apareça toda a figura. No layout 4, 3, eu já quero que apareça outro detalhe. Então, eu posso variar os detalhes, variar a escala para cada modo. Aqui o grid, ele liga e desliga. Eu posso, esse grid que é como simular um papel milimetrado, eu só utilizo ele mais ou menos quando eu vou para perspectiva isométricas. Fora disso, eu não vejo utilização para ele. Eu posso desabilitar. Quando eu habilito, fica azulzinho. Desabilitando, fica preto, cinza. Aqui em cima, nós temos a barra de acesso rápido, em que a gente tem novo desenho, abrir, salvar, salvar como. Aqui é com acesso a celular. E aqui imprimir. A gente vai dedicar, já tem um vídeo só para aprender a imprimir. Anterior e posterior. Aqui eu tenho como mudar, se eu quero 2D, 3D, básico, 3D moderno, modem, e salvar com a corrente, como e tal, a gente tem como alterar aqui as características do nosso desenho. Aqui, quando eu salvo, automaticamente o nome do desenho vem para cá. Por exemplo, eu vou salvar como, e vou colocar aqui na minha pasta. Aulas, desenho mecânico, exemplo. Exemplo, salvo. Automaticamente já vem para cá, ó. Exemplo. Aqui eu tenho uma barra de pesquisa que eu vou procurar uma ajuda, alguma dúvida, eu posso digitar aqui e automaticamente me remete lá ao Autodesk. Temos os botões de minimizar, diminuir e fechar, assim como no Windows. Barra de guias. Nós temos as barras de guias daqui, ó, Home, Insert, Annotation, Parametric, View, Manage e assim por diante. A mais importante, sem sombra de dúvida, é a Home, né? E dentro que elas têm dentro de cada uma dessas
Home vai ter a distribuição no estilo Rimble, que eu vou ter a distribuição dos nossos comandos. Em vez de eu digitar line, eu vou simplesmente clicar no ícone e ele vai assumir aqui o comando. O sistema Rimble funciona de forma similar ao utilizado no Windows. Para a gente ter essa ideia, antes a gente tinha que digitar. Passado o tempo, o AutoCAD foi evoluindo e ficou criando esses íconezinhos, similar ao que a gente utiliza no Windows. Barra de navegação. Essa barra de navegação é muito utilizada no 3D. Desculpa. No 3D. Por quê? Porque eu posso mudar se é a vista de topo, lateral direita, lateral esquerda, inferior, superior. Eu posso fazer isso. Tá certo? Então, é muito utilizada para 3D. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com ela. A barra de navegação, a gente tem com os principais elementos aqui, ó, comandos, o PAN, que quando eu clico nele, cria uma mãozinha, eu clico no mouse, no botão esquerdo, seguro, e eu posso arrastar todo o meu desenho. Eu posso clicar aqui, ó, e eu vou dar um zoom de todo o desenho que eu tiver. O que tiver desenhado vai aparecer. Por exemplo, se eu fizer um novo desenho aqui, ó, quando eu clicar nesse zoom, esse zoom, ele vai mostrar tudo que tiver desenhado. Portanto, se eu deletar, ou, desculpe, Ctrl Z, eu posso selecionar e vir aqui apagar com erase ou deletar. Na hora que eu dou esse zoom extend, ele vai mostrar o que está desenhado, tá certo? No caso, se essa barra sumir, eu venho aqui em View e Navigation Bar. Então, ela some, eu venho e faço com que ela apareça. Tem muito aluno que gosta muito dessa barra, por causa desse PAN. Nós temos os eixos X e Y de coordenadas X e Y, mostrando que o eixo X está na horizontal e o Y na vertical. O X cresce da esquerda para a direita e o Y de baixo para cima. Grid, já foi o primeiro que eu desabilitei aqui. O grid e o snap são associados, deve ser associado, é interessante, quem gosta, né? O grid é essa sensação de papel milimetrado e o snap é o deslocamento discreto, quando eu vou me deslocar. Tá vendo que ele vai de nó para nó? Por quê? Aqui essa setinha tem os Snap Settings. É que eu posso configurar, por exemplo, esse daqui está marcado, quando eu der tab, o X, o Y vai ficar com a mesma dimensão. Eu venho aqui, ó, tab. O que aconteceu? Aconteceu que o grid aumentou de meio para 1. Como o snap e o grid está associado, ele fica deslocando, ó, de nó em nó. Se eu desabilitar o snap, eu vou correr livre, sem vinculação nenhuma. Mais uma vez, eu nunca utilizo o grid, às vezes eu utilizo quando eu vou para isométrica, vista isométrica. Agora nós vamos falar sobre a barra de comando, ESC. Aqui, essa barra de comando, toda vez que eu digitar qualquer coisa, por exemplo, line, ele vem direto, eu não preciso clicar na barra, ele já vem direto, já vai sugerindo os comandos. Ó. Esses comandos aqui, que começa com a L. Mas o primeiro é o line, que é o atalho do comando line. Ele já diz, especifique o primeiro ponto, é só clicar onde eu desejar e vou especificando o próximo ponto. Ele pergunta qual o próximo ponto. Observe que aqui está aparecendo um triângulozinho, quer dizer que é o símbolo do midpoint.
midpoint, que é o ponto médio dessa reta aqui, ó, ponto médio dessa reta. Se eu chegar aqui no endpoint, o ponto final, aparece um quadradozinho. Se eu vier para perpendicular, ó, aquele símbolo do ângulo reto. Eu posso vir para um cruzamento, ó. O X é um cruzamento. Professor, como é isso? É o seguinte, tenho esse botão aqui acionado, que é o Snap do cursor. Esse Snap do cursor, quando eu clico nessa setinha, aparece todas essas opções que eu posso selecionar. Endpoint, midpoint, center, centro geométrico, nodo, quadrante, que é os 4 partes do círculo, interseção, extensão, aí, inserção, perpendicular, tangente, próximo, aparente interseção e paralelo. Eu posso escolher todos? Pode. Só que se você escolher todos, um começa a atrapalhar o outro. Não é interessante escolher todos. Eu tenho que escolher os que eu vou mais usar, para que um não atrapalhe o outro. Só é clicar fora, já está selecionado, e eu vou poder fazer, ó, tangente. Eu posso vir para um quadrante, ó, aqui é o quadrante. Aparece um losângulozinho quando é quadrante. Então, o círculo aparece 4 quadrantes. O ESC, ele sai do comando. Se essa barra de comando sumir, eu posso aplicar, eu quiser que eu suma, eu Ctrl 9. Ela pergunta, quer que suma? Sim. Eu não aconselho. É fundamental que essa barra esteja aqui. Então, Ctrl 9, ela volta a aparecer. Por quê? Todo e qualquer comando que eu der, ela vai dar as informações aqui, ó. Especifique o centro do ponto para o círculo. Você quer 3 pontos, 2 pontos, quer tangente, tangente raio, e aí você vai só olhar as opções que o comando dá. Se eu quero sair do comando, simplesmente ESC. Agora vamos para a barra de status, que a gente já começou mais ou menos a apresentar. A gente apresentou o grid, o snap, e aí a gente também apresentou o snap do cursor, como é que altera o snap do cursor. Essa barra apresenta essas caixinhas com todos esses ícones aqui. E eu tenho como configurá-la. Como? Alterando aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser tirar o grid, ó, tirei o grid daqui, o snap, tirei o snap aqui, desabilitei. E o que eu aconselho habilitar é esse line weight, que é a espessura da linha. Essa espessura da linha é esse comandozinho aqui, ó. Quando eu habilito e desabilito. Por quê? Porque em algum momento eu vou criar linhas com espessuras diferentes. E aí eu tenho que acionar ele para que essa espessura apareça. Então, esses comandos aqui são importantíssimos. Aqui tem, clicou aqui fora, ele some. E aqui tem uma possibilidade de eu minimizar, aumentar minha área de trabalho. Por exemplo, se eu clicar nesse ícone, ele vai fazer com que essas abas fiquem todas omitidas. Eu tenho que clicar para aparecer e eu chegar e clicar no comando que eu desejar. Ou eu posso deixar desse jeito, que quando eu passo o mouse, ele amplifica. Ou eu posso minimizar e já dar ideia aqui também. Quando eu escolho, ele fica, é essa forma, que é a forma normal, e a outra que eu vou escolher entre elas. E depois eu só faço clicar aqui, ó, e fico alternando. Isso eu amplio um pouco a minha área de trabalho. Cabe vocês decidirem como é que quer trabalhar. Eu prefiro assim. Agora nós vamos encerrar aqui esse vídeo. Daqui a pouco eu volto com o vídeo trabalhando as configurações da área de trabalho.